Olá, meu irmão, mais uma palavra do nosso no Senhor Deus. E peçamos que você ore comigo para a gente entender um pouquinho mais da palavra de Deus, amém? Vamos lá. Papai do céu, graça te dou. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe cada um de nós que estamos aqui, Pai. A sua palavra está aberta e peçamos o seu Santo Espírito, Pai, que habite em nós e nos dê entendimento da sua santa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. A gente vai ver 1 Samuel, e o capítulo é o 15, e a gente vai ver o 11, o versículo 11, tá? Capítulo 15, o versículo 11, e depois o 21 e o 22. Ó, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contritou e toda a noite clamou ao Senhor. Aqui o Senhor está falando para Samuel que ele tinha pedido, né? Samuel tinha pedido, né, pela palavra do Senhor, que fosse lá no Filisteu, numa guerra lá e matasse tudo, né? Não deixasse nada. Tudo teria que ser morto, né? Tudo, nem não deixasse nada, nenhum animal, nada. E aí ele mandou Saul fazer esse trabalho, né? O Saul era o cabeça. E chegou lá, Saul não fez isso. Ele trouxe bastante animais, trouxe vacas e ovelhas. Então, logo à noite, o Senhor falou para Samuel que tinha se arrependido de ter posto Saul, né, como rei, como cabeça, né, do povo ali. Então Samuel também se contritou, ficou angustiado e passou a noite orando, intercedendo pelo Saul. Porque apesar de todos os defeitos dele, ele também tinha qualidades. E também ele amava, né? Apesar de tudo, ele amava. Apesar dos seus pequenos deslizes, ele amava, né, Saul. E ele ficou orando, intercedendo por Saul. Agora a gente vai ver o 21. Agora aqui a fala do Saul. Mas o povo tomou despojo, ovelha e vacas, e o melhor dos interdito para oferecer ao Senhor teu Deus, Gilgal. Olha a resposta de Samuel. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedecer à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Então, mas se você, eu gostaria que você lesse tudo, que é para você entender bem melhor do que eu estou falando aqui. Ele falou que Samuel, né, quando Samuel falou com ele, disse: cara, por que você fez isso? Você não era o cabeça? Tinha que ser feito o que foi falado para você? Matar tudo, não trazer vacas nem ovelhas para cá. Aí ele se justificando, que é o que a gente faz sempre, né? No dia de hoje, justificar. Mas é o povo, né? É o povo que quis trazer para sacrificar o teu Deus. E ele diz bem na lata dele: não é melhor obedecer do que sacrificar? É melhor obedecer do que sacrificar. Será que Deus tem tanto prazer em sacrifício? Deus não tem prazer em sacrifício. E nem matar ninguém, nem a morte de ninguém. Ele tem prazer na vida, na obediência. A obediência é vida. Então, trazendo para os nossos dias hoje, a gente vê muito isso em nós. A gente gosta de desobedecer. É só uma besteirinha aqui. Não, nada a ver, né? Então, nada a ver aqui para Saul, né? Foi um pecado grande. Deus se arrependeu, né? De tudo que ele fez por ter posto ele ali como rei. E isso no nosso dia, gente, é triste, porque a gente vê demais nós desobedecendo a palavra de Deus. Se nós queremos ser filhos, se nós queremos ser filho de Deus, nós precisamos obedecer. Que aí ele vai ser o nosso pai. Mas se nós não obedecer, nós somos filho de quem? Do nosso inimigo, das nossas almas. É a mesma coisa como o Senhor fala, em questão de mentira, eu gosto muito de citar mentiras, porque a mentira, quase todo mundo, né, mente.
Tem gente que mente para ganhar um saláriozinho, tem gente que mente para ganhar um Bolsa Família, tem gente que mente para se sair melhor, tem gente que mente de todo jeito. Então, quase todo mundo mente, né? Nem que seja pouquinho ou sou de brincadeira. Então, eu sinto muito isso porque o Senhor diz: quem é o pai da mentira é o próprio inimigo. Então, se nós sabemos que mentira ou qualquer outra coisa é errado, quem é o meu pai é o inimigo. Se eu sei que aquilo é certo, né, e vou fazer a vontade de Deus, eu estou sendo filho e ele está sendo meu pai. Nosso Deus está sendo nosso pai. Quando Jesus veio para cá, ele fez a vontade dele? Não, né? Ele fez a vontade do pai. E por que nós não faz a vontade do pai? Porque o que ele diz nós não acata. Ou por que ele diz nós não gosta tanto? Então, que nós vamos rever, né, o que a gente está fazendo. Se nós estamos sendo obedientes. Porque as nossas crianças, eles têm que obedecer a nós. Se nós estamos fazendo que nem Saul, obedecendo nossos filhos, nós estamos fazendo muito errado dos preceitos do Senhor. Nós estamos totalmente distorcidos aqui da palavra do Senhor Deus. Se nós somos pais, os nossos filhos têm que aprender a obedecer. E a gente tem que ensinar de iniciozinho ali. E se nós não, é porque é criança, deixa o bichinho fazer tudo o que quer, ele vai crescer. E daqui a pouco ele está mandando no pai. Não é? Não foi isso que Jesus veio aqui ensinar. Ele veio ensinar que nós temos que obedecer o pai. Na verdade, nós precisamos obedecer ao Senhor para que a gente tenha uma vida de abundância, uma vida de vida mesmo. E se nós não fizer isso, pai e mãe, se você não ensinar o seu filho a te obedecer, você vai chorar por ele. Vai chorar e não tem mais o que fazer. A morte é certa, né? Que o salário do pecado é a morte. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Todo mundo sabe disso. Então, nós precisamos ensinar nossas crianças a obedecer. Porque se eles me obedecem, eles também vão temer ao Senhor. E vai aprender também a obedecer. Então, precisamos ensinar nossas crianças dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e ela dura para sempre. Quando uma criança faz as coisas ao contrário, a gente precisa apresentar a palavra de Deus para ela. Para ela entender que além de eu estar certa, a palavra também está certa. E ela sabe, e ele sabe que a palavra de Deus é vida. Então, precisamos criar nossas crianças dentro do ensinamento de Deus. E a nós também, que nós, como a gente não foi tanto criado assim, a gente precisa aprender de novo a ser filho. Filho, nós precisamos aprender a ser filho. Para poder o nosso Pai Celeste aceitar nós como filho, né? Para que o Senhor Deus seja o nosso Pai. Porque senão, meu irmão, nós estamos ruins, né? Vamos orar comigo de novo, em nome de Jesus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, graça te dou. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nos ajude, Pai, a obedecer. Nos ajude a ser filhos, Pai, em nome de Jesus. Seja o nosso Pai, ensine-nos, Pai. Nos ajude, Pai, a abrir o nosso coração para Ti, para a Tua palavra, pela aceitação de tudo que o Senhor diz. Tire de nós tudo que é ruim, Senhor. Toda a nossa angústia, todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos. E nos dá o Santo Espírito, para que Ele venha nos conduzir, Pai, o caminho eterno, o caminho estreito. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, Jesus, orando conosco, falando com o Senhor. Muito obrigado pela vida dele e dela. Ajude, transforme, liberta, Pai, de todo mal, de todo vício, de tudo que não vem, Pai, de Ti, que o Senhor venha libertar e transformar e guiar nos seus caminhos. Dê sabedoria, dê paz, dê amor por Ti, dê felicidade. Em nome de Jesus, te agradeço por a vida de cada um que aqui estão e que ainda vão chegar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos sempre. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.